Shalom, meus irmãos. Hoje falaremos sobre uma festa do Criador que está para acontecer nos próximos dias. No dia 1º do 7º mês, o Eterno nos manda celebrar o Yom Teruah, ou Yom HaShofar, ou no português, Dia do Brado, Festa do Sopro, Festa do Toque do Shofar, ou ainda Festa das Trombetas. Daremos uma visão histórica e profética sobre essa festa tão importante para nós, filhos, e também para os anjos, para o Pai, para a Rua e para o Messias, pois são simbologias de um momento extremamente aguardado por todos, que é o momento do arrebatamento dos santos e sua volta para casa. Culturalmente, o conceito de festa para nós brasileiros é profano. A base da profanação é a falsa alegria, festas mundanas do maligno, das quais não devemos tomar parte. É comum termos nas festas embriaguez, prostituição, violência, altos índices de acidentes e tragédias. É só olharmos os hospitais em dias de festas que tudo isso é constatado. Ao contrário da cultura deste mundo, nas Escrituras, especialmente em Levítico 23, as festas são designadas pelo próprio Criador, ou seja, são sagradas e não profanas, tendo como finalidade a adoração e o culto. Em todas elas, vemos um apontamento para o Messias. Na Páscoa, Pessa, ele é o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. Nele está a nossa santificação e primeiros frutos, ressurreição, simbolizando a festa dos pães ázimos e das primícias. Em Pentecostes, Shavuot, ele é o poder do Eterno, por meio da Rua, que nos capacita a sermos testemunhas. Em trombetas, Yom Teruah é anunciada a sua volta. Em expiação, dia do perdão, ou Yom Kippur, ele é o nosso perdão. E em tabernáculos, Sukkot, ele habitará conosco para sempre. Além de apontarem para o Messias, Yeshua, Jesus, as festas bíblicas têm uma finalidade profética, sendo um tipo de ensaio geral, onde ano após ano se repetem até o dia que se cumprirem. As primeiras 4 festas, as festas da primavera em Jerusalém, já se cumpriram quando da vinda do Messias, sua crucificação, ressurreição e do derramamento do Espírito. A festa de Pentecostes ainda não está completa, mas sobre essas festas falaremos em um outro momento. A festa das trombetas não é diferente das outras santas convocações. Somos convocados pelo próprio Pai a observarmos atentamente todo o significado profético implícito desta festa. Deus sempre utilizou as trombetas, shofar, para anunciar as paradas e partidas do povo de Israel, enquanto peregrinavam pelo deserto, sendo assim um instrumento que serve para chamar para a guerra, marcar estações, convocar o povo e anunciar um novo tempo. As festas de outono em Jerusalém começam com uma que é chamada popularmente como Rosh Hashanah para os judeus modernos. No entanto, Rosh Hashanah não é o seu nome correto, pois não está assim nas Escrituras. O nome correto dessa festa do Senhor é Yom Teruah ou Yom HaShofar. O primeiro nome significa a festa do sopro ou do toque do shofar. A festa é chamada Rosh Hashanah porque os rabinos fariseus calcularam que a criação do mundo aconteceu neste momento, no toque do shofar, e é por isso que é chamado de Rosh Hashanah, ou o Ano Novo. Se nós acreditamos nisso? Provavelmente não, pois não está na palavra, mas vamos aos fatos. Hoje, poucas pessoas se lembram do nome bíblico de Yom Teruah, e em vez disso é amplamente conhecido o nome Rosh Hashanah, que literalmente significa cabeça do ano e, portanto, ano novo. A transformação do Yom Teruah, dia do brado, em Rosh Hashanah, ano novo, é o resultado da influência babilônica pagã sobre a nação judaica. A primeira etapa dessa transformação foi a adoção dos nomes dos meses babilônicos. Na Torá, os meses são numerados como primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, conforme vemos em Levítico 23 e em Números 28. Durante sua permanência na Babilônia, os hebreus começaram a usar os nomes dos meses babilônicos pagãos, fato este admitido no próprio Talmud.
abre aspas, os nomes dos meses vieram com eles da Babilônia, fecha aspas. Alguns dos nomes dos meses babilônicos encontraram seu caminho para os livros do Taná, mas sempre aparecem ao lado dos nomes dos meses da Torá. Por exemplo, Ester 3,7 diz, no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero. Este verso começa dando o nome da Torá para o mês, primeiro mês, e em seguida traduz esse mês em seu equivalente pagão, que é o mês de Nissan. Na época de Ester, todos os judeus viviam dentro das fronteiras do Império Persa, e os persas haviam adotado o calendário babilônico para a administração civil do seu reino. Primeiramente, os judeus usaram estes nomes dos meses babilônicos ao lado dos nomes dos meses da Torá, mas com o tempo, os nomes dos meses da Torá foram caindo em desuso. Os antigos rabinos foram influenciados pela religião babilônica pagã. Apesar de muitos judeus terem voltado para a Judéia quando o exílio terminou oficialmente em 516 a.C., os antepassados dos rabinos ficaram para trás na Babilônia, onde o judaísmo rabínico gradualmente foi tomando forma. Muitos dos primeiros rabinos conhecidos como Hillel I nasceram e foram educados na Babilônia. Na verdade, a Babilônia permaneceu o coração do judaísmo rabínico. Um campo de influência religiosa babilônica era na observância de Yom Teruá como celebração de Ano Novo. Desde tempos muito antigos, os babilônios tinham um calendário lunisolar muito parecido com o calendário bíblico. O resultado foi que Yom Teruá caiu no mesmo dia do festival de Ano Novo babilônico de Aquito. O Aquito cai no primeiro dia de Tishrei, que coincidiu com Yom Teruá, no primeiro dia do 7º mês. Quando os judeus começaram a chamar o 7º mês pelo nome babilônico Tishrei, ele abriu caminho para transformar Yom Teruá em um Aquito judaico. Ao mesmo tempo, os rabinos não quiseram adotar Aquito, por isso judaizaram o nome, mudando para Yom Teruá, dia do brado, para Rosh Hashanah, Ano Novo. É completamente estranho celebrar Yom Teruá como Ano Novo. Este festival bíblico cai no primeiro dia do 7º mês. No entanto, no contexto da cultura babilônica, isso era perfeitamente natural. Os babilônios, na verdade, celebravam Aquito, Ano Novo, 2 vezes por ano. Uma vez no primeiro dia de Tishrei e novamente 6 meses depois, no primeiro dia de Nissan. A primeira celebração da Babilônia, Aquito, coincidiu com Yom Teruá, e o segundo Aquito coincidiu com o Ano Novo Real da Torá, no primeiro dia do primeiro mês. No contexto cultural da Babilônia, onde Aquito foi celebrado como Ano Novo 2 vezes por ano, faz todo sentido que Yom Teruá poderia ser um segundo Ano Novo, embora fosse no 7º mês. Mas em contraste com esse paganismo, a Torá não diz nem sugere que Yom Teruá tenha algo a ver com o Ano Novo. Muito pelo contrário, a festa de Sukkot, Tabernáculos, que ocorre exatamente 2 semanas após o Yom Teruá, é referida no verso 16 de Êxodo 23 como a sair do ano. A Torá não descreveria Sukkot dessa maneira se destinasse Yom Teruá a ser celebrado como Ano Novo. A visão profética da festa de Yom Teruá ou Yom HaShofar. Na tradição judaica, e achamos que essa tradição em especial é profética, pois conectamos com o Novo Testamento, os julgamentos do Eterno são determinados entre Yom Teruá, conforme Levíticos 23, 24, e Yom Kippur, conforme Levíticos 23, 27. Se você fez sua reconciliação com Yahweh para o dia da expiação, nesses 10 dias que separam as 2 festas, você viverá o perdão no Pai. Se você não conseguir, será tarde demais. Se a ira de Yahweh, que é o seu julgamento justo, é liberada depois do 7º toque de shofar, conforme vemos em Apocalipse 11, isso se torna mais interessante ainda. O toque de shofar nos remete a uma convocação de um exército para a guerra. O shofar soará nas primeiras 6 vezes, reunindo os santos durante todo o processo de tribulação, com grande avivamento e nos corações. E na 7ª vez, terminando de reunir-nos com Yeshua, onde veremos arrebatamento e ressurreição.
Nós o veremos como ele é. Quando o último toque de chofar soar, todos os santos terão sido ressuscitados e toda a igreja arrebatada. Os 10 dias que seguem o Yom Teruah são chamados no judaísmo de Yamim Noraim, dias temíveis. Podemos conectá-los perfeitamente com o período da grande ira do Cordeiro, que será derramada sobre a terra, da qual seremos livrados, que claramente está conectado com Yom Kippur, finalizando no que seria o dia do juízo perante o trono do Pai, onde todos seremos julgados. Em Sukkot, as festas bíblicas de outono de Israel se completam e se revelam na ordem desses acontecimentos dos últimos dias. Yom Teruah, festa das trombetas, tribulação e chamado para o arrebatamento. Yom Kippur, dia da expiação, dia do juízo, o qual sucede-se à ira do Cordeiro, as taças da ira. Sukkot, tabernáculos, festa das cabanas, milênio sabático com o Messias. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11:15. E o que devemos fazer no dia desta festa? Como devemos celebrar, haja visto a extrema imposição de elementos pelo judaísmo farisaico, pela tradição oral, rituais os quais foram inclusive sempre combatidos pelo Messias quando ele esteve entre os homens? Isso é uma questão particular de cada um e um processo pelo qual a única coisa que pode guiar é um relacionamento íntimo e profundo com o Espírito do Pai que habita em você. O que temos de orientação nas Escrituras é que no dia 1º do 7º mês, o Eterno nos manda celebrar o Yom Teruah, dia do brado, e é o dia que o Eterno nos mandou soar o chofar. Contudo, ele não nos disse o porquê. Diferentemente das outras festas, onde temos descrito seu significado, em Yom Teruah há apenas a ordenança para descansarmos de nossos afazeres, oferecermos ofertas de louvor, ofertas queimadas, e soar o chofar nesse dia. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memorial, com sonido de trombetas, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Levítico 23, 24 e 25. Contudo, sabemos que o toque do chofar tem algumas finalidades. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas, retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios de vossos meses, também tocareis as trombetas, sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Números 10, 9 e 10. No dia de Yom Teruah, nós, especificamente em casa, celebramos com louvores, adoração ao Eterno, e tocamos o chofar ou alguma outra trombeta, já que moramos em zona rural e realizamos esse ato como um memorial. Além disso, realizamos uma refeição festiva com os irmãos e familiares. O toque do chofar é um chamamento, e como chamamento lembramos que somos chamados para a salvação em Yeshua, e atendemos a esse chamado. Somos chamados para voltar para casa, para lutarmos ao lado do Cordeiro, para a batalha do Armagedon, que é o final da batalha celestial, na qual fomos neutros, não nos posicionamos. Somos chamados a nos posicionar ao lado do Messias. Portanto, sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida e não será apagado, enquanto permanecermos fiéis ao compromisso que temos com o nosso Salvador. E assim declaramos: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3:5. Lembramos também que ouviremos um toque de chofar muito especial na vinda de Yeshua, para buscar os seus salvos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante o último chofar, porque o chofar soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15:52.
O toque do chofar é de grande significância, é um memorial das grandes promessas feitas por Yeshua. Segundo passagens bíblicas do Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 4, 16, 18, 1 Coríntios 15, 51 e 52, Apocalipse 11, 19, podemos concluir que a festa das trombetas anuncia o dia do Senhor, convoca o povo ao arrependimento, à guerra e nos prepara para o dia do juízo, que será oficialmente o dia do nosso perdão, o Yom Kippur, sendo este então um dia propício para estarmos em comunhão com os nossos irmãos e familiares, o corpo de Cristo, para nos atentarmos à necessidade da volta do Senhor e também da nossa santificação como noiva, sem ruga, sem mácula, que espera ansiosamente pelo dia do casamento. Nós aqui desejamos que o seu coração se abra diante do toque do chofar e que ao ouvir o seu som você se lembre do Pai, que te chama para a salvação em Yeshua, que redime os seus pecados e que promete um dia voltar para te buscar e te levar para um reino de paz e justiça. A cada dia que passa, o mundo tem se tornado pior, a maldade se multiplicando, o amor se esfriando, e diante disso, clamamos para que nosso Messias venha nos buscar, estabeleça de uma vez por todas o seu reino de paz e justiça. Essa é a centralidade dessa festa, o Maranata.